Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre um retorno que está confirmado, sobre uma falta de respeito e uma discussão bem forte. Sobre Paulo Calef, ex-vice de futebol do Grêmio, mandando um recado bem importante para os atuais dirigentes. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, que é sempre muito importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então, like já na arrancada é fundamental. Também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos. Se inscreva no canal, ultrapassamos a marca dos 30 mil inscritos. Faça parte disso. Muito obrigado a todos que já se inscreveram. E também deixa a tua opinião, que ela é sempre muito importante sobre todos os temas aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês diz respeito a Paulo Calef e o recado bem importante que ele mandou para a diretoria do Grêmio. Ontem, contra o Galo, o Grêmio foi assaltado. Na linguagem do futebol, evidentemente. O Grêmio foi duramente prejudicado pela arbitragem, mais uma vez. Não foi algo específico do jogo de ontem, não são 2, 3 casos, não. São vários casos. Há bastante tempo o Grêmio vem sendo prejudicado pela arbitragem, principalmente quando são jogos mais importantes, decisivos, contra outros grandes clubes da tabela. E o Grêmio vem reclamando muito. Não é a primeira vez que depois do jogo o vice de futebol Antônio Brum vai aos microfones e faz reclamações contundentes. Outro dia, contra o Botafogo, no empate em 0-0 em Brasília, ele chegou inclusive a citar o Textor, dono da SAF lá do clube carioca. O Antônio Brum está bem irritado com essa situação. O Grêmio não tem feito alguns posicionamentos antes dos jogos, tem se pronunciado depois, e talvez isso também esteja, de repente, atrapalhando. Não é uma questão de condicionar a arbitragem, mas é uma questão de alertar. O jogo contra o Galo talvez não fosse o caso, mas principalmente quando o Grêmio joga contra o Corinthians. O Grêmio quase sempre, para não dizer sempre, é prejudicado pela arbitragem em Itaquera contra a equipe paulista. Bom, o ponto é, o Brum reclamou, mais uma vez, da mesma forma. Qual é o efeito que isso tem gerado? Para muitos, um efeito negativo. Para muitos tem gerado uma perseguição. O Grêmio hoje, pelas informações que temos, não tem uma força política junto à CBF, como já teve em outros tempos, com o presidente Romildo Bolzan Júnior e principalmente com o saudoso Kofi. E dentro disso, o Grêmio acaba sim sendo prejudicado e os gritos do Grêmio aqui acabam não reverberando como os dirigentes gostariam no centro do país. Então o Grêmio reclama e segue sendo prejudicado, a história tem se repetido. E dentro disso, Paulo Calef, ex-vice de futebol do Grêmio, se pronunciou nas suas redes sociais e deu uma sugestão, mandou um recado para a diretoria do Grêmio. Claro que ele não cita os dirigentes, não cita a direção, mas ele manda um recado, ele diz aquilo que o Grêmio precisaria fazer na visão dele, que é ir pessoalmente, aliás, Paulo Calef tem essa característica, né? Quando foi contratar o Soares, ele pegou o avião e foi lá e falou cara a cara lá com os representantes do Soares, convenceu. A gente sabe que isso acontece e muitas vezes funciona. O próprio presidente do Inter, para pegar como exemplo, é impossível a gente não fazer esse comparativo sempre Grenal, quando foi contratar o Borré, pegou o avião e foi lá e fechou o negócio. Essa não tem sido uma característica da atual diretoria do Grêmio. O Paulo Calef disse que ele iria pessoalmente na CBF para conversar olho no olho com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para explicar, levar lá um balanço de tudo que o Grêmio vem reclamando, todos os prejuízos que o Grêmio vem sofrendo. Vamos ver quais serão os próximos movimentos da atual diretoria do Grêmio, se vão seguir a sugestão do Calef, se vão fazer algo novo, porque vamos combinar que, de fato, essas reclamações do Brum, sempre da mesma forma, ele está correto em reclamar, mas não tem gerado efeito nenhum. O Grêmio precisa mudar. E o Grêmio está sendo muito prejudicado, sim, e óbvio que isso urgentemente precisa acabar. Bom, vamos falar sobre a falta de respeito e a discussão forte que acabou acontecendo no jogo contra o Galo. Isso porque o Daverson, uma das figuras aí do futebol brasileiro, que o Grêmio tentou contratar, inclusive, era um desejo do Renato, o Daverson pediu muito, o Grêmio chegou a enviar uma proposta, o Daverson pediu mais dinheiro. Até na zona mista da Arena, outro dia, ele disse que acabou optando pelo Galo,
porque as pessoas do Galo conversaram mais diretamente com ele, o Milito ligou, etc. A gente sabe que não é bem isso, né? Foi uma questão financeira, o Grêmio não topou pagar tudo aquilo que o Daverson estava pedindo. O Daverson é bom jogador? Ponto, né? Nada demais também, vamos combinar. Agora, o Grêmio optou pelo Arezzo, que era um jogador com outro perfil, mais jovem, de futuro. O ponto é, o Daverson é uma figura, muitas vezes é engraçado o que ele faz no campo, tudo bem. Mas às vezes o Daverson exagera, e exagera de uma forma muito negativa. E foi justamente o que aconteceu no jogo contra o Grêmio. O Daverson provocou de forma demasiada e de nível baixo o Igor Serrotti. Hoje o Daverson é um jogador experiente, mais de 30 anos, rodagem pelos clubes brasileiros, pelo futebol europeu. Mas ele já foi um jovem que estava saindo da base. Ele já esteve no lugar do Igor Serrotti. E ele sabe como funciona um processo de afirmação de um jogador. E ele foi extremamente desrespeitoso com o Igor Serrotti, mas extremamente desrespeitoso, provocando o menino de uma forma que passou do limite, olhando para a camisa, quem é tu? Pedindo para olhar o número, vendo o nome nas costas, não te conheço, provocando, tentando tirar o guri do sério, que se controlou, ficou na dele. Mas ele estava tanto passando do limite que o Reinaldo se irritou, e ontem, lembrando, o Reinaldo era o capitão do time do Grêmio, e foi lá como liderança e cobrou forte, talvez até mesmo tenha passado dos limites, não tenha lembrado naquele momento, talvez que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e ficará fora do Grenal. Mas o Reinaldo, vamos lá, né? Eu tô vendo muita gente criticar o Reinaldo, mas ninguém tem sangue de barata. Ele, como capitão do time do Grêmio, viu aquela cena patética do Daverson, aquilo que o Daverson estava fazendo com o Igor Serrotti, e foi lá defender o menino como um capitão faz. Aliás, eu acho que faltam jogadores de personalidade no elenco do Grêmio, essa é uma opinião que eu tenho. O Grêmio tem bons jogadores, alguns, óbvio, não todos, né? O Grêmio tem várias limitações, mas falta um pouquinho de personalidade também, né? O Vilhaçante, que é muito bom jogador, se estivesse em campo seria o capitão. Ele, repito, muito bom jogador, mas não tem perfil para ser capitão do Grêmio. O Grêmio que já teve Maicon, que já teve Edilson, que já teve Marcelo Groy. O Grêmio hoje tem jogador, próprio Jeromel, né? Jogadores que não são sanguíneos. Então eu não vou apontar o dedo para o Reinaldo. O Reinaldo tem vários problemas defensivos, isso é outra história. Agora, em relação específica ao jogo contra o Galo, a defesa que ele fez para o Igor Serrotti, eu não vou julgar o Reinaldo, acho que ele reagiu bem em defender o garoto. Patética a atitude, a falta de respeito do Daverson, que gerou essa discussão forte com o Reinaldo. Bom, depois o Daverson provocou e o Reinaldo disse assim, ó, o Serrotti vai ser maior do que o Daverson. O Reinaldo seguiu provocando também na entrevista coletiva, reagiu o capitão do Grêmio. Bom, vamos lá, quero falar com você sobre o retorno que está confirmado. Antes, o recado da KTO, que é o lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, campeonatos pelo Brasil e pelo mundo e também outros esportes. Tudo no site da KTO. 20% de bônus no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. Brinque com responsabilidade para maiores de 18 anos, kto.com. Gente, o Cruzeiro confirmou ao Grêmio agora de maneira oficial que devolverá o Gabriel Grando. O que já era uma tendência, afinal de contas o Gabriel Grando não jogou por lá, sequer foi inscrito, por exemplo, na Copa Sul-Americana. Foi para o Cruzeiro para ser titular, não aconteceu, o outro goleiro que me fugiu o nome agora teve espaço no primeiro momento e depois eles contrataram o Cássio, né, que hoje é o titular. Então o Gabriel Grando está sendo devolvido. Ele perdeu o valor de mercado e o Grêmio vê que terá dificuldades para negociar. Dessa forma, o Gabriel Grando deve ser aproveitado no Grêmio no próximo ano. Não como titular, mas sendo uma opção do elenco, ainda mais que o Rafael Cabral estará sendo devolvido ao Cruzeiro. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.